E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, você já vê aí, o nosso assessor jurídico, Matheus Lopes, para bater um papo conosco, falar a respeito de direitos. Doutor, a gente vai falar hoje a respeito de prisão, apreensão, e a gente eu já quero começar com o senhor perguntando, a respeito de prisão em flagrante. O que caracteriza, então, uma prisão em flagrante? Boa tarde, bem-vindo novamente aqui na nossa programação. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço o convite, fico grato. Bom, a prisão em flagrante, ela tem uns requisitos no Código de Processo Penal que ela acontece quando a pessoa foi pega cometendo o crime ou posteriormente com os objetos do crime ou logo em seguida sendo perseguido pela autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo após o delito. Tem esses requisitos no Código de Processo Penal e aí ela caracteriza essa prisão. Nós até chamamos ela dentro do direito de prisão fogo, é uma prisão entreseco, uma prisão urgente, porque é isso, é pego com o objeto do crime, é pego posterior ao crime ou no ato do crime. Por exemplo, o cara está roubando a sua casa, na saída a polícia o apreende ou o persegue, né? E aí essa perseguição ela decorre o tempo que for necessário. Às vezes o cara comete um crime aqui em Alto Garças, a autoridade policial persegue ele até Tatuapé, e ele é pego lá, ele está em situação de flagrante. Se a perseguição, a continuidade não foi interrompida, você está em situação de flagrante. E temos uma exceção que é o crime permanente. A pessoa que está cometendo um crime que ele não se exaure, ele é permanente, você está em situação de flagrante permanência. Então, caso a autoridade policial ou a polícia militar ou qualquer outro tipo de autoridade lhe pegue, vai ter que ser lavrado o auto de prisão em flagrante e ser conduzido à delegacia. A gente escuta falar muito também a respeito da prisão preventiva, doutor. Diferente da flagrante, quando essa prisão preventiva ela é emitida. Bom, a prisão preventiva ela é geralmente decretada, ela tem que ser decretada por manifestação ou do Ministério Público, da vítima, querelante, ou da assistente da acusação, ou da delegado de polícia, ou seja, tem que ter uma provocação. Diferente da prisão em flagrante, a prisão preventiva tem uns requisitos mais específicos. Você tem que comprovar violação à ordem pública, periculosidade concreta do agente do crime, o perigo da liberdade daquela pessoa, que ele vai prejudicar a ordem pública, instrução criminal, ou vai prejudicar provas, vai cometer novamente o delito com a vítima, vai pôr em risco a vítima. Então, diante desse cenário e a pedido das partes, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Ela é muito comum quando na conversão do flagrante, porque a pessoa que é presa em flagrante, ela passa por uma audiência de custódia. Aí, na audiência de custódia, às vezes o Ministério Público ou o próprio delegado de polícia faz o requerimento para converter o flagrante em prisão preventiva. Ela é uma prisão antes do processo, no decorrer do processo, ela não é decretada posteriormente, ela pode ser decretada desde a investigação, desde a prisão em flagrante ou no decorrer do processo, quando verificado esses instrumentos. Tem que ter e, além desses instrumentos, tem que ter uma fundamentação concreta do juiz. O juiz não pode decretar prisão preventiva genericamente, ou citar o crime, por exemplo. É muito comum no tráfico de drogas e no crime de homicídio, que são crimes graves, por natureza graves. Aí o juiz só coloca lá, decreta a prisão preventiva do fulano de tal, devido ao crime que foi praticado, homicídio ou tráfico. Só isso não é suficiente. Você tem que demonstrar, dentro dos requisitos e concreto no caso, a necessidade daquela pessoa responder o procedimento ou ficar, pelo menos, neste período preso preventivamente. Bom, doutor, a gente escuta muito falar, principalmente no espaço político. Agora, ultimamente, a gente ouviu falar também a respeito de influenciadores que estavam fazendo apostas, divulgando casas de apostas, a respeito da busca e apreensão. Quais são os requisitos para essa ação? Bom, a busca e apreensão, ela é um instrumento de produção de provas ou de identificação de provas. Geralmente muito comum no decorrer das investigações. Geralmente a autoridade policial fundamenta, fala, olha, nós estamos investigando o doutor Matheus Lopes por isso, e temos indícios suficientes de que possa achar documentos, achar provas referentes a essa investigação que seja produtente para a investigação. Aí, neste ponto, o juiz, ouvindo o Ministério Público, acaba decretando a busca e apreensão. Aí a autoridade policial vai até a residência, dentro daquele horário específico, em regra, pelo menos pela prática e pelos costumes, é 6 horas da manhã, 6 da tarde, e faz o recolhimento de objetos, de documentos, enfim. Porém, o seguinte, há muitas decisões no Superior Tribunal de Justiça que a busca e a apreensão ela tem que ser precisa
e tem que ser específico, ou seja, o delegado não pode pedir e o juiz não pode decretar uma busca genérica. Não, vai lá na casa, no endereço tal, e pegue o que vocês quiserem, o que encontrarem. Não, tem que ser específico. É um notebook, é documentos, é dinheiro, é drogas, enfim, é telefones. E tem que ter os endereços específicos. Não basta colocar vários endereços, porque às vezes puxa pelo Gov ou por outro sistema. Matheus Lopes tem 10 endereços. Não, tem que ser específico, sob pena de nulidade da busca e apreensão e das provas produzidas. Bom, o cidadão que vai receber, no caso da busca e apreensão no seu imóvel, ele pode barrar ou não, doutor? Não, não pode, né? Desde que a autoridade policial apresente o mandado, ou seja, então, o telespectador, se a autoridade policial, geralmente a Polícia Civil, com apoio da militar, bate na sua porta, 6 horas da manhã, né, alega a busca e apreensão, ele tem que te mostrar o mandado. Né? O que, né, nós, criminalistas, recomendamos? Ligue para um advogado, porque você pode acompanhar o procedimento, só que você não pode interferir e você não pode proibir a entrada. Né? Então, o que nós sempre alegamos? Olha, bateu, liga. Liga para o advogado, avisa um familiar liga para um advogado, para a gente acompanhar a busca. Para quê? Para não forjar uma situação de crime, né? Localizar uma droga que não existia, a droga aparece. Né? Não coibir certas ilegalidades ou arbitrariedades, né? Que possam ocorrer nessa busca e apreensão. Então, assim, o papel nosso é acompanhar para não deixar ter ilegalidades e fazer prova também para o próprio vítima, vítima não, né? A própria pessoa que está sofrendo essa situação. Bom, doutor, tem um outro aspecto também que a gente escuta muito falar a respeito, que é a pessoa foi intimada a comparecer, por exemplo, na delegacia. Quando a pessoa ela é intimada, ela é obrigada a comparecer ali naquele determinado órgão? Sim, há tantas intimações feitas por autoridade policial, como intimações judiciais ou extrajudiciais através do Ministério Público, etc., a pessoa tem um dever de comparecimento, sob pena, inclusive, da famosa condução coercitiva. Né? Ou seja, antigamente falava debaixo de vara. Né? A pessoa não aparecia, por exemplo, numa audiência, o juiz determinava que a polícia buscasse. E o ex-presidente Lula sofreu uma dessa também. Porque a autoridade policial está trabalhando dentro do inquérito policial de uma investigação para chegar aos fatos, né? E acha imprescindível que você vá e compareça para prestar esclarecimentos. Então, por isso que você tem que comparecer. A recomendação sempre procure um advogado e nunca vá sozinho a uma delegacia. Eu sempre falei, delegado de polícia, policial civil, policial militar, eles não exercem a função para te ajudar. Eles não são seu amiguinho, seus padrinhos. Eles estão ali para fazer a investigação. Se você é um suspeito na investigação, ele não está ali para te dizer, olha, isso aqui está acontecendo assim, 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 você precisa fazer isso, isso. Não, ele vai chegar e vai te ouvir, e dentro do sistema ali policial, eles vão colher um depoimento, um interrogatório, buscando provas para esclarecer o fato, porque esse é o papel do delegado, né? Dentro de uma investigação. Descobrir materialidade, né, se houve o crime e a autoria. Então, ele não está ali para te ajudar. O único que vai te ajudar ali é o advogado, que vai te orientar como passar por aquela situação. Porque os papéis são diferentes. Então, o importante é buscar um advogado, receber uma intimação, liga para o advogado de confiança, de preferência um criminalista, e vá até e preste os seus esclarecimentos, ou faça seu interrogatório, né, preste o interrogatório, e está tranquilo. Bom, o senhor falou a respeito de que as autoridades iriam ouvir aquele determinado suspeito. Nós sabemos e ouvimos falar também a respeito de que o direito de se manter em silêncio. Bom, o suspeito ele tem esse direito, no entanto, as autoridades não podem forçá-lo, obrigá-lo a falar alguma coisa. O que o senhor tem a falar para a gente a respeito desse direito de permanecer calado que a gente fala? É o direito do investigado, indiciado ou réu. Né? Só para a população entender, quando você instaura uma investigação, a pessoa é investigada, né? Ou é suspeita. Quando o delegado relata o inquérito no final do procedimento, que ele decide falar assim, não, ó, o Luiz Otávio cometeu o crime, você passa a ser indiciado. Depois da denúncia, ou seja, o Ministério Público denunciou, você passa a ser réu. Né? E você vai se defender, vai ter resposta à acusação, etc. O direito ao silêncio é um direito constitucional, sagrado, né, multicentenário, onde aquela pessoa que está sendo investigada, indiciada ou processada tem um direito de não produzir provas contra si. Então, é um direito constitucional. Se o delegado de polícia, por exemplo, do interrogatório não comunicar das garantias e desse direito, o interrogatório é nulo. Então, assim, você não pode pressionar
e nem utilizar de coação, linguística, inclusive, para obrigar ou induzir que aquela pessoa fale. É muito comum nas abordagens da PM. Quando tem operações, no extraoficial, ali no extrajudicial, dá uma pressionadinha, o cara acaba falando, né? E assim, eu particularmente como advogado criminalista sempre recomendo não falar nada. Espera, mas acaba falando. E, na verdade, o direito prevalece a questão referente à não produção de provas. Então, você fala o que você quiser e quando quiser, né? Inclusive, hoje os tribunais já aceitam o silêncio parcial. Você responde as perguntas que você quiser. Se não quiser responder todas, beleza. Se quiser responder pontuais, você responde. É um direito constitucional. Bom, o doutor sempre falou aqui, o recomendado é sempre procurar um advogado para acompanhar todas essas situações que nós pontuamos aqui, que é o mais recomendado, né, doutor? Eu gostaria que o senhor, então, fizesse suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a seu espaço de estar aqui, esclarecendo algumas dúvidas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço novamente o espaço, dizer aos telespectadores, às pessoas que nos assistem, que nós não podemos não ter a humildade, nós temos que ser humilde o suficiente para entender que todos nós estamos sujeitos a responder um procedimento criminal, uma investigação criminal. E o que nós falamos aqui é sobre os direitos, não é atacando autoridades policiais, não é atacando o serviço da polícia ou do Estado. Simplesmente é cada um no seu papel. PM está para fazer o trabalho ostensivo, Polícia Civil está para colher provas, instaurar inquérito e chegar à materialidade de autoria do crime, e o advogado está ali para lhe defender, né? O advogado está ali para resguardar os direitos de todas as pessoas que estão passando por essas situações. Então, assim, deixo aqui, né, os meus agradecimentos, espero que possa ter contribuído e dizer sempre que depois da mãe, o melhor amigo que você tem é o advogado. Tá? Muito obrigado e obrigado pelo espaço. E é um bom questionamento que o doutor fez aqui, que é importante a gente deixar claro para você também, justamente isso. Nós estamos aqui para falar de direitos e nunca atacar as constituições, que nós, como meio de comunicação, estamos aqui fazendo o nosso papel, o advogado faz o seu papel, a polícia militar faz o seu papel, e assim, todo mundo caminhando junto, né, doutor? Muito obrigado.